Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Xavier, é, bem-vindos. Esse é um vídeo que eu faço com as coisas que eu estudo sobre Vem e Segue-me durante a semana. É um vídeo que eu faço de iniciativa minha, iniciativa própria, não é uma aula oficial da igreja. Então, essa semana nós estudamos os capítulos de 25 a 28 do livro de Mosias. Tem muita coisa muito boa para a gente conversar. É, a essa altura, todos os povos já se encontraram em Zaraena, né? Então, o povo de Lime chegou, o povo de Alma chegou, então estão todos concentrados agora em Zaraena, sob a direção de Mosias como rei. E o povo recebe, o povo de Zaraena recebe o povo de Alma, o povo de Lime com muito entusiasmo. Então, quando eles chegam, Mosias faz questão de reunir todo mundo para que a história deles, os registros, fossem lidos, para que eles conhecessem o que aconteceu com aquele povo que tinha saído mais de 80 anos antes para desbravar lá e voltar a conquistar a Terra de Neve. Então ele lê todo o registro, desde a saída de Zênif até a chegada, até a libertação do povo de Lime, né, do neto de Zênif, o retorno deles até Zaraenla. E também ele pede para que Alma leia os registros de tudo que aconteceu com ele, né, de como ele escapou, ele teve que fugir lá do rei Noé, o discurso de Abinadi, que foi o que tocou o coração dele, e tudo o que aconteceu desde então, as pessoas que se batizaram, a vida deles na cidade de Elã, até a libertação deles e a chegada em Zarela. E isso foi feito. E aqui é uma coisa que acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na aula dessa semana. Foi o que aconteceu aqui nessa ocasião. Ele fala assim, lá no 7, que Mosias terminou a leitura dos registros, os de seu povo que haviam permanecido, ficaram assombrados e atônitos, pois não sabiam o que pensar, porque quando viram os que haviam sido libertados do cativeiro, encheram-se de grande alegria. E aí encheram-se de dor por aqueles que ficaram, por tudo que aconteceu. Mas o 10 foi o que chamou minha atenção. E também quando pensaram na solícita bondade de Deus e no seu poder para libertar a alma e seus irmãos. Eu queria parar nesse pedacinho um pouquinho. Durante toda a história, né, as escrituras estão repletas de histórias de libertação. A gente conhece a história maravilhosa do povo de Israel quando foi libertado do Egito. Tem histórias, além de histórias de povos como de Alma, de Lime, nós temos pessoas que foram libertadas. A gente tem histórias de Pedro, de Paulo, do profeta Elias, Joseph Smith, Nefe, né, quando o Senhor libertou ele das mãos dos irmãos. Então, são várias histórias. E o interessante é que muitas dessas libertações, elas demoram para acontecer, elas não são uma coisa assim imediata. Mas a solícita bondade de Deus é imediata. O que é solícito? O que é solícita? Quando a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é tão solícita, a gente está dizendo que aquela pessoa está sempre pronta para ajudar. Se você precisar, ela está pronta, né? Ela é solícita, ela está lá, eu estou aqui. E é isso que fala aqui, que eles viram, eles perceberam e pensaram na solícita bondade de Deus. Então, durante esse período que a gente está passando de Covid-19, tanto sofrimento, tantas famílias perdendo seus entes queridos, sofrendo, e a gente fica orando por uma vacina, uma cura, um milagre, e a gente fica só pensando, ai, quando tiver a vacina, quando tiver a cura, quando tiver isso. E muitas vezes, por conta disso, nós não reconhecemos a solícita bondade de Deus durante todo esse período. Muitas vezes na nossa vida é assim, a gente passa por dificuldades difíceis, algumas que a gente acha que não vai nem conseguir superar, ou passar, ou né, suportar, mas a gente fica tão assim, fixo no final, quando for resolvido, quando for solucionado, quando se terminar, que a gente deixa de reconhecer a solícita bondade de Deus em cada passo.
Então, quando nós paramos para pensar, né, que durante a nossa vida, nos desafios que a gente tem, quando todas as vezes, que são incontáveis, que nós vimos o Senhor ou nos preservando, ou nos abençoando, ou nos ajudando, mesmo que o problema tenha demorado para passar, a mão dele estava sempre perto. Então, isso aqui, para mim, isso foi assim um dos pontos altos do estudo dessa semana. Tem um discurso, inclusive, que se vocês quiserem ler, é na Liahona da conferência do ano passado, de abril, é um 70, é na última sessão do domingo, e chama exatamente A Solícita Bondade de Deus. Vale a pena ler. Ele fala muito bem sobre isso, sobre as vezes que o cativeiro demora para passar, mas a bondade de Deus é sentida o tempo inteirinho, né? Ou nos preservando, nos ajudando, nos dando força, mas ela está ali o tempo todo. E foi isso que aconteceu. Então, eles sentiram, reconheceram essa bondade do Senhor que abençoou esse povo, apesar de toda a dificuldade que eles passaram. Então, Mosias designa a alma como o líder espiritual daquele povo, o sumo sacerdote que vai ser responsável por cuidar da parte de pregar o evangelho, de batizar. E é isso então que a alma começa a fazer. Ele batiza as pessoas do povo de Lime que não tinham sido batizadas, e eles se tornam parte do convênio, né, aceitam o convênio nos mesmos moldes que aquelas pessoas que foram batizadas nas águas de Mórmon, que a gente estudou na semana passada, aceitam. E eles então começam a fazer parte da Igreja de Deus. E aqui começa então a igreja sendo organizada como uma organização mesmo, com liderança, com divisões, e a alma não tinha condições de ensinar e cuidar de todo mundo. Então, aqui diz que ele dividiu em 7 igrejas. Então, não sei se foram 7 alas, 7 estacas, mas foram divididas, a região foi dividida em 7, e ele colocou, então, mestres e sacerdotes para cuidar do povo. Então, ele ensinava e treinava e cuidava, e essas pessoas cuidavam do povo para que todo mundo pudesse ser cuidado, amparado, ensinado, incentivado, né, a continuar a guardar os convênios, e a igreja assim começou então a crescer. Aí a gente vai para o 26, que acontece uma coisa com esse povo. Diz que, começa assim, já no primeiro versículo, diz que a igreja, ele estabeleceu a igreja, batizou e tudo, mas existia uma nova geração. E essa nova geração, eles eram muito crianças quando o rei Benjamim deu aquele discurso perfeito, né? E tocou tanto o coração das pessoas, que as pessoas desejaram não fazer mais o mal, não praticar mais o mal. Essa nova geração, ela não lembra, eles não lembravam dessa experiência lá atrás do rei Benjamim. E aqui fala que eles não acreditavam na tradição de seus pais. Então eram jovens, era uma geração nova que não acreditava naquilo que os pais ensinavam. Aí fala assim que não era só não acreditar. O primeiro versículo até dá uma desculpa, entre aspas, né, para eles. Pô, eles não acreditavam porque eles não estavam lá, eles não lembravam da experiência. Mas a hora que eles tiveram idade para poder escolher, né, acreditar naquilo que os pais ensinavam, eles decidiram não acreditar. Então aqui fala assim, ó, eles não acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo, não acreditavam em nada que se referia à vinda de Cristo. Eles não acreditavam, e por não acreditar, eles não compreendiam as coisas de Deus, e o coração estava endurecido. Eles decidiram não ser batizados, eles decidiram não invocar a Deus, e isso começou a criar uma confusão lá, dissensões, né, problemas, e as pessoas foram reclamar lá pro rei Mosias, que essa nova geração, com palavras de lisonja, estavam se encaminhando o povo. Aí Mosias ouve e fala, mas agora não é comigo mais. Agora esse problema vocês vão falar com a alma que vai resolver.
Então, ele chama a alma. E aqui diz que a alma não sabia nada sobre isso. E fala aqui que nunca antes havia acontecido coisa semelhante. Então, a alma não sabia, nunca tinha visto uma coisa assim acontecer. E fala que o espírito de alma ficou muito conturbado. E Mosias fala para ele, olha, você que vai lidar com isso. Se a parte espiritual é com você. E aqui fala assim, no 13. Então o espírito de alma tornou a perturbar-se. E olha que interessante isso. E dirigindo-se ao Senhor, perguntou-lhe o que deveria fazer a respeito do assunto, porque temia proceder mal aos olhos do Senhor. Isso aqui mostra a alma como uma pessoa normal, como nós, né? Pessoa normal. Às vezes a gente acha que o presidente Nelson, o Quórum dos 12, a primeira presidência, eles sempre sabem exatamente aquilo que fazem e tudo. Mas na verdade são pessoas normais, que buscam inspiração do Senhor o tempo todo. São pessoas, como o presidente Boyd K. Packer falava, são pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias, né? Então, eles vão orar, eles vão pedir, e vão pedir a mão do Senhor para poder fazer tudo certo. E a alma foi assim. Era uma pessoa normal, era um sumo sacerdote, um profeta, mas que precisava de auxílio do Senhor num problema que ele não sabia como lidar, porque ele nunca tinha visto isso antes. E aí o Senhor, então, aí ele fala assim, que aconteceu que depois de haver derramado toda a sua alma a Deus, ouviu a voz do Senhor. Isso é outra coisa interessante. Então não foi assim, eu estou tão preocupado com essa nova geração, o que eu faço? Faz uma oração de manhã, Senhor me ajuda com inspiração para saber o que eu faço com essa nova geração. Aí vai fazer as coisas dele e esperar que durante o dia ou a inspiração venha. Não era assim, né? Não é assim que aconteceu, não foi assim que aconteceu. A alma, diz aqui que ele derramou toda a sua alma ao Senhor. Então não foi uma coisa assim, eu vou orar e a inspiração vai vir. Ele precisava saber, então ele derramou a alma, ele abriu a alma para o Senhor. E o Senhor então dá para ele essa instrução, que é o primeiro manual de instrução nefita. Vai lá do 15 ao 32. É manual de instrução, porque aqui fala, ó, no 33, que a alma ouviu essas palavras e ele escreveu, a fim de conservá-las para poder julgar o povo. Então, ele seguia isso aqui para poder cuidar das coisas do povo. E as palavras que o Senhor fala para ele, já começa falando sobre Abinadi. Ele fala assim lá no 15, que você, alma, foi abençoado porque você acreditou só por ter acreditado nas palavras de Abinadi. Só por ter tido fé nas coisas que Abinadi falou. Então, o que o Senhor está falando para ele? O testemunho de uma pessoa fez essa mudança em você. Então, o testemunho faz mudança. O exemplo de o testemunho de um pode mudar a vida das outras pessoas. Então, aí ele fala daquele povo que é abençoado por ter acreditado nessas coisas. E durante toda essa instrução, a gente ouve muitas palavras, meu, minha, o Senhor falando, essa é a minha igreja, esse é meu povo, esse é meu rebanho, eu sou quem criou, eu sou quem tomou os pecados, né? Eu tomei os pecados sobre mim. Então, o tempo todo a gente vê que é o Senhor falando, eu cuido, essa é a minha igreja, esse é o meu povo. Então, não era a igreja de alma, não era a igreja de outra pessoa, não era a igreja de Abinadi, era a igreja do Senhor. E o Senhor cuida. Aí ele fala assim, ó, no 18, maravilhoso isso. Sim, abençoado é este povo que deseja tomar sobre si o meu nome, porque em meu nome serão chamados e eles são meus. Então, quando nós tomamos o nome de Cristo, assim como esse povo tomou, nós somos chamados pelo nome do Senhor. E nós somos do Senhor, nós pertencemos a Ele. Aí ele diz assim, alma, sou eu que tomo sobre mim os pecados do mundo, porque fui eu que criei o homem, e sou eu que concedo ao que acredita até o fim um lugar
a minha mão direita. Então ele fala sobre eles, sobre serem chamados. Se vocês lerem, eu circulei todos os meus, eu, desse pedaço. Então, as inúmeras vezes que o Senhor está dizendo, esse é o meu trabalho, né? Essa é a minha igreja, esse é o meu povo. E aí ele diz uma coisa maravilhosa ali no 30. No 29 ele já vai, você vai julgar os pecados que eles cometeram. Então, você vai julgar. Se eles pecam, eles têm que ser julgados e tudo. Mas, e tantas vezes quantas o meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim. Senhor, quantas vezes nós nos arrependermos, o Senhor vai perdoar as nossas ofensas. E isso é maravilhoso para pessoas como nós, que somos tão imperfeitos. Então, às vezes, durante o processo de arrependimento, a gente sabe que o arrependimento é um dos passos do arrependimento, é o abandono do pecado. Eu não faço mais, tá? Não vou fazer mais isso. Mas o Senhor sabe que nós somos imperfeitos e nós somos sujeitos a falhar, né? Muitas vezes o homem natural acaba se sobressaindo, né? E a gente acaba falhando. Mas ele fala aqui que tantas vezes quantas nós nos arrependermos, nós vamos ser perdoados. Isso quer dizer o quê? O discurso do presidente Nelson na última conferência, a presidente geral da primária, eles tiveram lá no Bosque Sagrado, vocês lembram disso, que as crianças fizeram perguntas para o profeta, e uma das perguntas foi, é difícil ser profeta? E o presidente Nelson falou sobre quanto o Senhor ama o esforço. Lembra que ele falou assim, seria muito fácil para Moisés, se o Senhor tivesse dito para Moisés, olha, sobe aqui na montanha, mas não precisa vir até aqui em cima, sobe até a metade, eu venho até a metade, a gente se encontra no meio. Mas não, o Senhor falou, não, você vem até aqui em cima você vai receber instruções. E aí o presidente Nelson fala isso, o Senhor ama o esforço. E é isso aqui, é essa escritura aqui. Tantas vezes quantas meu povo se arrepender, ele vai perdoar, porque o Senhor ama o esforço. Ele sabe que a gente vai falhar, né? Seria bom não falhar, né? Mas muitas vezes no processo de nos aperfeiçoar, a gente vai falhando e vamos nos arrependendo, e o Senhor perdoa, porque Ele vê o nosso esforço, a gente segue mais um pouco, de repente a gente tem um deslize de novo, e a gente se arrepende até que aquele problema, aquele mandamento que a gente tinha dificuldade, se torne uma coisa fácil de ser cumprida. E pronto, vamos passar para outro ponto, que a gente precisa melhorar. E assim nós vamos indo. E o Senhor perdoa. Por que Ele perdoa? Porque no 23 está a resposta. Eu que tomo sobre mim os pecados do mundo, porque eu criei o homem, e sou eu que concedo ao que acredita até o fim o lugar à minha mão direita. O Senhor faz isso por causa do grande sacrifício expiatório dele. E assim então termina esse manualzinho de instruções nefitas, manualzinho não, manual mesmo, que tem muita coisa que a alma ia usar então para começar a julgar o povo. E ele começa então a ensinar, e as pessoas começam a se arrepender, e há paz na terra, há um progresso. Aí, só que os problemas de alma não acabam por aí. Aí, logo em seguida, no 27, as confusões, as dissensões continuam, e as pessoas começam a reclamar. E elas vão reclamar justamente de um grupo de jovens ou homens, a gente não sabe a idade deles, muito influentes e que tinham muito poder de lisonja, falavam bem, e estavam desviando totalmente o povo. E esse grupo era justamente um dos filhos de Alma, que a gente vai começar a estudar como Alma ou filho, e os 4 filhos do rei, os herdeiros do trono. Juntos eles estavam tocando o terror lá em Zaraenla. E muitas pessoas estavam se desviando. Nossa, seu pai ensina isso, você faz assim? Como assim? Seu pai é tão bom e vocês ensinam tudo diferente? E com palavras lisonjeiras, eles estavam desviando o povo. A palavra lisonjeira é um negócio complicado, né? Aí a alma estava extremamente triste, preocupado, né, com a atitude do filho, com a atitude dos filhos do rei Mosias. Aqui diz que
ele estava atraindo o coração do povo. Então a alma e a igreja começaram a orar fervorosamente para que o Senhor pudesse mandar, de alguma forma, uma libertação desse cativeiro que eles estavam, né, no cativeiro do pecado. E a gente sabe que acontece uma coisa maravilhosa. Eles estavam juntos, um anjo do Senhor aparece, dá uma chamada de atenção neles, tanto que dá uma chacoalhada, né? Pergunta para a alma, por que você está perseguindo a igreja? Por que você está perseguindo a minha igreja? Né? E aqui diz que a alma então caiu por terra e perdeu as forças. Ele foi levado na presença do pai, né, de alma, o pai dele, que quando viu e ouviu, se regozijou de saber que o meu filho está aqui desmaiado, não pode falar, não consegue andar, mas eu sei o que é que está acontecendo. Eu sei que ele está tendo a remissão dos pecados dele. E isso é uma coisa dolorida, né? Ele vai falar sobre esse sofrimento. Mais tarde a gente vai estudar justamente sobre esse processo que foi, o que aconteceu durante esse período que a alma ficou desacordado. Mas o que chama atenção aqui é que o anjo falar para ele o seguinte: você não lembra do cativeiro lá em Elã? Você não lembra como Deus libertou vocês? Né? Quantas vezes a gente esquece da bondade de Deus? Então tá aqui um anjo lembrando a alma da solícita bondade de Deus. Você não lembra disso que aconteceu lá? E o anjo então conseguiu chamar a atenção desses rapazes, né, para aquilo que eles estavam fazendo tão errado. Aqui ele fala que o Senhor, eu estou aqui porque o Senhor ouviu a oração do povo dele e também ouviu as orações do seu pai alma, porque tem orado com muita fé a seu respeito, para que tu sejas levado a conhecer a verdade. Então, daqui um pai orando por um filho para que ele volte. Muitas vezes nós nos deparamos com anjos na nossa vida. Muitas vezes nós somos os anjos que o Senhor coloca no caminho de pessoas que precisam dessa chacoalhadinha, dessa lembrança, né? Olha, lembra do Senhor, da bondade dele. E muitas vezes esses eventos, eles não são assim tão dramáticos, né? Assim, como a alma que um anjo apareceu e 2 dias depois ele estava bem e se arrependeu e foi. A maioria das vezes existe um processo. E durante esse processo acontecem eventos que fazem com que às vezes dê um clique na pessoa. Às vezes é uma escritura lida, um hino, uma conversa, faz com que as pessoas acordem para aquilo que elas estão fazendo. E isso é tão real, tão real. E aqui a gente vê, né, eu até anotei que muitas vezes a gente passa por experiências assim, ou conhecemos pessoas que passam por essa experiência de terem filhos que se desviaram, filhos que muitas vezes não são nem rebeldes. Aqui falava que o filho era idólatra, que era isso, aquilo. Às vezes eles simplesmente se afastam, mas não se tornam pessoas tão iníquas, eles simplesmente não querem mais o convívio com os membros da igreja, ou muitas vezes eles se tornam assim, acabam fazendo um monte de coisa errada, mas aquela escritura de que quantas vezes eles se arrependerem, o Senhor vai perdoar, que o Senhor ouve a oração dos pais justos, é real, e que o Senhor coloca anjos na vida dessas pessoas, é real. Só às vezes demora um pouco mais de tempo, mas a gente tem que ficar feliz com cada progresso. De repente, um desses eventos, uma música toca o coração e você vê que aquele ente querido ou aquela pessoa que você conhece se torna um pouco mais maleável aos sussurros do Espírito. Tem que agradecer e comemorar, cada passo do caminho tem que ser comemorado e a mão do Senhor tem que ser reconhecida em cada passo, né, em cada ponto.
a gente vai ver que esse mesmo processo, né? Que Alma, o pai, ele sabia o que estava acontecendo com Alma, o filho, quando ele estava lá desmaiado, e ele sabia que ele estava passando por um processo terrível de dor, mas de redenção, para conseguir a redenção dos pecados dele. Então foi Alma ensinando para o filho, ensinou o filho como conseguir fazer isso. A gente vai ver Alma, o filho, com o mesmo problema com o filho dele, Corianto, que vai passar pela mesma experiência de lutar para ter a remissão dos pecados. Então a gente vê pais que não desistem, né? E a mão do Senhor bondosamente enviando pessoas e anjos para conduzir de volta ao caminho. Aqui o Senhor, mesmo naquele manual de instruções, o Senhor fala que muitos vão demorar mesmo que eles demorem, né, para voltar. O Senhor é o Criador, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Salvador tomou as dores, os pecados de todos nós, e não há pecado que o amor dele e a expiação dele não alcance. Não existe, a gente não pode, mas a Alma, o filho, era mais fácil, né? Porque o pecado dele era mais fácil de resolver do que o pecado dessa pessoa, daquela pessoa. Não, quando a gente faz isso, a gente está diminuindo a grandiosidade da expiação do Salvador, que alcança tudo. E não há pecado que o Senhor não tenha como perdoar, resgatar. Isso é um conforto maravilhoso, né? Então a gente vê agora que a mesma coisa aconteceu com os filhos de Mosias, que a gente vai começar a estudar agora quando a gente entra no livro de Alma. Os filhos de Mosias também se arrependeram, e o arrependimento foi tão sincero, tão verdadeiro, que eles desejaram que outras pessoas sentissem aquilo que eles estavam sentindo. E eles chegam para o pai dele e falam assim: nós vamos ensinar os lamanitas. A gente quer que os lamanitas, que eram inimigos, mas também irmãos, saibam conheçam essa alegria que é você ter o perdão dos seus pecados. E aí Mosias fala: nossa, como é que eu vou fazer? Eu vou mandar meus 4 filhos para o território inimigo? Como assim? Aí o Senhor fala para Mosias: deixa-os subir, pois muitos acreditarão em suas palavras, e eles terão vida eterna, e livrarei teus filhos das mãos dos lamanitas. E a gente vai ver isso acontecendo, essa promessa acontecendo o tempo todo, o Senhor livrando, apesar do sofrimento que eles vão passar, o Senhor livrando, cumprindo essa promessa que ele fez para Mosias. E agora a gente vai então passar para a mudança política que vai acontecer entre os nefitas, né? O Mosias, os herdeiros dele não querem assumir o trono, então vai haver uma mudança e a Alma entra então como juiz supremo. E é isso. Essa parte me toca muito. Então, que nós possamos reconhecer a solícita bondade de Deus, né, na nossa vida, e que possamos ser esses anjos na vida das outras pessoas, assim como muitos têm sido anjos na nossa vida. Boa semana, que a gente possa ter uma semana de fé, de forças, e nos encontramos daqui uns dias para estudar esse comecinho, finalzinho de Mosias, comecinho do livro de Alma. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.